Peço aos irmãos e irmãs que não se liguem muito na minha voz, porque senão você vai ficar apaixonado por mim, né? Claro, eu sei. Uma voz dessa, né? Quem resiste? Irmãos, hoje não temos slides. E agora? Acabou. Ninguém aprende mais nada. Pastor, eu só aprendo com audiovisual. Se não tiver o visual, eu fico cego. Pois é, como é que a igreja andou sem isso, né? Durante séculos. Não tinha audiovisual assim. Quando começou a ter o visual, era um negócio muito simples. Um papel aqui, né? Pendurado, se desenhava alguma coisa. Depois, o bom e velho retroprojetor. Tivemos isso aqui quando eu cheguei. Temos um retroprojetor. O pessoal mais pobre, as igrejas mais pobres, pegava chapa do pulmão, passava lá um produto, um álcool, um negócio lá, para tornar transparente. Pronto, temos uma transparência. Olha só. Não, hoje vocês não vão ter nada disso. Tá? Eu recebi, no meio da semana, o conteúdo da aula. Jonatas também não deve ter tido tempo com todas as situações lá. Eu não tive, no momento que eu recebi, mais. Ontem eu era para chegar lá e eu pensei assim, logo depois do almoço eu saio. Hoje é a segunda aula sobre presbitério, né? Nunca acredite em certas coisas se um dia você se torna pastor, viu? Porque, quer ver algumas piadas? Tipo, segunda-feira é o dia do descanso pastoral. Ainda estou para descobrir isso. Não sei quando é isso. Você já teve isso? Descanso pastoral? Eu não estou me referindo nem ao tempo que eu trabalhava, além do pastorado eu tinha emprego, que eu sabia, segunda-feira eu tinha que estar, né? Não, mesmo agora, depois de aposentado. Segunda-feira o telefone toca. Algum maldito inventou um troço chamado WhatsApp, que não deixa você em paz em um lugar nenhum do planeta. Você está ali, pastor, né? Ainda tem gente que fala assim, pastor, né? Não sabe. Sim, com todos os O's e circunflexos e uns R's lá assim. Aí eu tento ignorar, né? Mas não dá. Igual ontem, né? Vou sair cedo. Então, tá bom, vou cedo. Cedo fui um dos últimos a sair de lá. Quando eu saí de lá só tinha mais 2 carros. E um não era da igreja. Então, pra você ver. E eu não me vejo fazendo outra coisa. O único cara que tentou fazer outra coisa chama-se Jeremias. Ele era profeta. E a mensagem dele, como acontece com a mensagem pastoral muitas vezes, ela era uma mensagem muito ruim. Sim. A mensagem do profeta, do homem de Deus, e lembra, profeta não é quem vê o futuro, profeta é quem fala o que Deus manda falar. No nosso caso, o que Deus manda falar está aqui, a gente fala, a gente repete o que Deus mandou falar. O profeta tinha uma mensagem que não era agradável, isso acontece muito. No caso dele especificamente, a mensagem era, olha, o Senhor já resolveu disciplinar o povo dele, o povo de Israel, especificamente Judá, e ele vai entregar esse povo nas mãos dos babilônios, dos caldeus. Então a melhor coisa que o rei faz é abrir os portões e se entregar. A melhor coisa que os generais fazem é baixar as armas e se renderem. Se isso acontecer, significa que vocês estarão se rendendo não ao rei de Babilônia, mas ao Senhor, que é quem está conduzindo esse processo. Mas eles não quiseram fazer isso. Obviamente, nenhum rei quer ouvir essa mensagem, nenhum general quer ouvir essa mensagem. Ninguém quer ouvir o seguinte, olha, se entrega que é melhor. Então, no meio desse processo, num dado momento, ele disse assim, não vou falar mais, não vou pregar mais, chega desse negócio. Toda vez que eu abro a minha boca, eu só falo de morte, destruição, espada, peste, esse negócio todo. Chega. Ele disse o seguinte, isso foi como fogo ardendo nos meus ossos. E Jeremias tinha uma forma muito peculiar de falar com o Senhor. Ele disse assim, o Senhor me enganou. O Senhor me enganou. O Senhor foi mais forte do que eu. Eu não consigo parar de fazer isso que o meu chamado que o Senhor me fez, me impulsiona a fazer. Martin Lloyd Jones, muitos séculos depois, ele morreu na década de 80, século passado, ele escreveu certa vez o seguinte, só é pastor quem não consegue evitar ser pastor. Se ele vivesse um pouco mais, talvez ele dissesse, e visse o que tem hoje por aí, ele completaria dizendo, ou quem é tolo e louco o suficiente para achar que o ministério é alguma coisa para você abraçar, para ser admirado pelas pessoas. Porque esses não são pastores, são os coaches que estão por aí, os apóstolos, os bispos, não sei das quantas e outros aí,
que não são nem bispos, nem pastores, nem presbíteros no sentido que você tem aprendido aqui. E essas pessoas vão dar conta a Deus. Eu me lembro do falecido e saudoso Russell Shedd dizendo que no inferno o pior lugar não está reservado para os grandes ditadores e os assassinos de milhões de pessoas. Está reservado para aqueles que transformam a verdade de Deus em mentira, em veneno. Aqueles que adulteram a palavra de Deus. Eu concordo com ele. Então, sim, você não tem descanso. Esse é um dos pontos que Jonatas colocou aqui, principalmente se baseando no livro chamado Presbíteros, daquela série 9 Marcas. Eu vou destacar alguns pontos aqui. E se você quiser fazer alguma pergunta, levante o braço, né? E aproveite para fazer. Né? Ele começa no capítulo 4, fazendo um resumo do capítulo 4, falando sobre a necessidade do presbítero detectar as ovelhas desgarradas. E, basicamente, a figura de ovelha desgarrada é muito boa, diz o autor do livro, que agora está me fugindo o nome, por duas razões. A primeira é que o ato de se desgarrar do rebanho implica em alguma responsabilidade da própria ovelha. Segundo, porque o ato de se desgarrar do rebanho significa que está se afastando do rebanho. Entendeu? Ninguém se afasta do rebanho e continua na vida do rebanho. Seja por que motivo for. Tá? Evidentemente, há motivos que são impeditivos para a pessoa. Ela, às vezes, tem um tipo de trabalho que a obriga a se afastar de vez em quando. Essa pessoa sempre lamenta isso. Ela não fica feliz por causa disso. Ela não diz, oba, hoje eu não tenho que ir na igreja, porque eu vou fazer esse ou aquele trabalho, porque eu fui transferido para tal lugar. Ela fica procurando lugar de comunhão, ainda que não seja a sua igreja local. Mas o fato é que desgarrar-se do rebanho sempre implica em algum tipo de declínio da vida espiritual. E um dos papéis do presbítero é detectar essas pessoas. Vamos adiantar aqui um pouquinho para você lembrar. Nós já compreendemos mais das Escrituras do que isso. Eu sou de um tempo em que o pastor era o responsável por ir atrás dessas pessoas todas. Agora imagina, mesmo dois pastores numa igreja com tamanho como a nossa, você não tem como fazer isso e cuidar do rebanho. Outro ponto que a gente já vai ver e que tem a ver com a membresia, de quem que o pastor cuida, afinal de contas. Quem é que ele protege? Quem é que ele alimenta? Quem é que ele supervisiona? Entendeu? A membresia da igreja já vai dizer isso para a gente. Mas eu sou de um tempo em que se esperava isso tudo do pastor. Pastor, o irmão fulano se afastou, aí vai o pastor lá. A irmã fulana não está vindo, aí vai o pastor lá. Entendeu? E quando é a irmã, ainda tem que arrastar a esposa junto, né? Ela tem que deixar as coisas em casa, às vezes tem que deixar filho pequeno, ou ele tem que pegar um casal e ir, porque ele não pode pegar a mulher de outro homem e ir junto. Eu tenho que visitar uma irmã, então preciso levar uma irmã comigo. Aí não dá errado do mesmo jeito, aí tem que levar um casal, pelo menos. Você já aprendeu que a igreja faz isso? O pastor prepara a igreja para fazer isso. Não é que o pastor não faça isso. O pastor, o presbítero, tem a obrigação de detectar isso. Quando ele detecta isso, faz parte desse detectar preparar a igreja para essas coisas. Como faz parte preparar a igreja para enfrentar os lobos que estão no meio do rebanho. Nós já passamos por essa experiência relativamente recentemente. Não é? Lobo no meio do rebanho. Os irmãos que estavam aqui na época, se lembram que eu falei, por favor, nunca pense que o lobo vem com garras à mostra, dentes arreganhados. Não, o lobo vem sorridente, o lobo é simpático. E o lobo nunca vem para o púlpito necessariamente. O lobo, às vezes, está no meio do rebanho. O pastor tem que preparar o rebanho para lidar com isso. Porque ele não vai poder vigiar um lobo o tempo todo. Se ele ficar fazendo isso, ele não cuida da ovelha. Então, sim, os pastores têm essa tarefa primária, mas não é tarefa primária simplesmente para eles fazerem isso. Eu já comecei o dia hoje fazendo isso, ligando para uma dessas ovelhas desgarradas aí, que está criando problema. Naturalmente, a pessoa, quando vê lá Maurício, não atende. Aí eu parei para escrever uma longa mensagem, evocando, inclusive, 1 Coríntios 5, dizendo, meu irmão, e eu trato como irmão, porque até que a igreja diga que não é, numa assembleia, ela reunida, não é o pastor que faz isso, não é o pastor que diz pode botar, não é o pastor que põe no batistério, é a igreja. Até que a igreja diga que essa pessoa não é, eu trato como irmão, eu digo, irmão, que loucura é essa que você está fazendo? Não traga sobre a sua vida o que está lá em 1 Coríntios 5,
4 e 5. Lembra? Paulo diz, olha, unidos eu e o meu espírito e o de vocês, em nome do Senhor Jesus e no poder do Senhor Jesus, que o tal seja entregue a Satanás, para quê? Para destruição da carne, a fim de que a alma, o espírito, seja salvo. É um irmão com quem a gente está tentando falar, foge para lá, foge para cá, escorregadio. Assim começou o domingo. Eu só queria tomar um café junto com a minha esposa, não deu. Então você detecta isso. O que eu vou fazer hoje? Eu vou chamar os homens da igreja de novo, tá? Cadê o Flávio? Está ali. Vou dizer agora, vamos de novo lá. Não, vamos. Viemos incomodar você. Você nos autorizou a fazer isso. Quando você esteve diante da igreja. Como os irmãos que hoje estão sendo batizados. Viu, Edmar? Cadê a Ana? Ana? Cadê a Tatiana Fujona? Cadê? Apareceu domingo, não apareceu ontem. Não levou nada para a gente comer. Não, já começou, já está em pecado já, irmã. Quando você desce as águas batismais, você está fazendo a afirmação não somente que você crê em Cristo, mas de que você está pactuando, por causa do pacto da aliança com Cristo, com essa igreja local especificamente. Com a membresia dessa igreja local. Você está afirmando o seguinte, quando eu me afastar, eu quero vocês no meu pé, no meu encalço. Porque quando você tropeçar, a igreja vai estar lá para te ajudar. Quando ficar doente, quando enfrentar uma tragédia, quando enfrentar uma dor muito grande, os irmãos e as irmãs também vão estar lá. Porque mesmo quando essas coisas não acontecerem, os irmãos e as irmãs estarão orando por você, pedindo a graça de Deus sobre você. Ou seja, todos estaremos fazendo isso uns pelos outros. E quando eu começar a me desgarrar, eu espero que chegue alguém junto, volta para o caminho. Esse caminho vai te levar para o abismo. Esse caminho vai te levar para a boca do lobo. Então, sim, todos nós vamos atrás de ovelhas desgarradas, irmãos. E sobre ovelhas desgarradas, né? Melhor seguir a ordem que está aqui, a gente já volta para as ovelhas. Mas a supervisão, lembra a palavra bispo, episcopos no grego, significa supervisor. Né? É aquele que olha sobre, né? É aquele aspecto administrativo. Mas, por favor, não pense que é administrativo em termos de patrimônio, por exemplo. Não. O pastor não tem que estar fazendo isso. Tá? Vocês que vão ser pastores que estão aqui, eu vejo vários em potencial aqui. Vários homens, obviamente, em potencial. Por favor, nunca troque o seu trabalho. Eu vi pastores fazer isso ao longo da vida, é muito triste. O pastor começa a ser administrador, começa a ser construtor de templo. Eu era recém-ordenado, em um dos primeiros concílios que eu fui participar, eu lá quietinho na minha, né? 20 e poucos anos, quietinho, recém-ordenado ali e tal. E aquele monte de pastor, tudo. A conversa deles, irmãos, hoje, quando eu olho agora com maior, não só experiência, mas conhecimento da doutrina, eu falo, que conversa ruim para orientar qualquer pastor novo. Qualquer pastor que precisasse ser mentoreado. A conversa deles era, porque eu já construí tantos templos. E um outro elogiou assim, meu irmão, você é realmente um construtor de templos. Não de igreja, de templo mesmo. Templo, isso aqui. Orgulhoso daquilo. E eu ficava num misto assim, sabe? Eu pensava assim, será que um dia eu vou ser assim também? Vou ser esse elogio? Construtor de templo? Graças a Deus, Deus nunca me deu essa coisa. Logo eu percebi, não, a gente edifica igreja, a gente não constrói prédio. Quando a gente constrói prédio, é porque a igreja precisa. O prédio é só a treliça. A videira, a gente cuida dela. E a gente põe a treliça que a videira precisar. A gente não constrói uma treliça de 5 metros de altura, feita de ouro maciço, para uma plantinha que ainda está crescendo. Não, ela vai acompanhando, senão você sufoca a planta. E você acaba cuidando mais da treliça do que da videira. O bispo, o supervisor, isso implica na pergunta de quem exatamente os presbíteros devem cuidar. Para quem não está acostumado com vocabulário, na Bíblia, no Novo Testamento, presbítero significa ancião. E significa aquela pessoa que tem experiência, aquela pessoa que tem maturidade.
A palavra bispo, como eu acabei de falar, significa supervisor, ou aquela capacidade de administração, de olhar o rebanho e administrar o rebanho. A palavra pastor significa aquele que alimenta, que cuida, que protege, que conduz o rebanho. Elas são intercambiáveis na esmagadora maioria dos textos bíblicos, e elas estão aí para se referir a uma única pessoa, com 3 aspectos da função dela. O pastor é bispo, o bispo é presbítero, entendeu? E vice-versa, na ordem que você quiser. Então, esse aspecto daquele que supervisiona, ele levanta essa questão de quem exatamente os presbíteros devem cuidar. E aqui acontece com o pastor a mesma coisa que vai acontecer com você, como membro da igreja. Eu já cheguei numa cidade que eu nunca tinha estado, entrei numa loja lá, acho que era uma padaria, para perguntar o endereço de onde eu precisava ir, porque era confuso o lugar ali, eu estava indo para uma universidade. Eu cheguei lá e um homem estava sendo atendido, quando houve uma pausa ali, você sabe onde é que fica a universidade e tal? Aí o homem que estava do lado disse assim, você está indo para lá? Eu estou indo lá. Era uma universidade cristã, né? Então, você é crente? Sou. Meu irmão também, sou. Eu estou indo para lá, eu te dou uma carona. Me deixou na porta. Tudo bem, ele podia ser um serial killer e eu não estaria aqui hoje, mas... mas não, mas era um irmão também. Pegou ali e era confuso mesmo, não ia conseguir ir direto, porque tinha uma rodovia, não dava para passar para lá, tinha que dar uma volta, um negócio assim. Aí me deixou lá. Eu já encontrei num avião nos Estados Unidos, saindo de uma conferência e voltando para o lugar onde eu deveria estar, né? E irmãos da conferência lá. Você estava lá também? Tá? E de repente, pronto, melhores amigos. Olha só. Ou melhores irmãos. Sabe como é que é? Você já passou por isso, né? Acho que a maioria talvez já tenha passado por isso. Você está num lugar e de repente aquela pessoa, né? Sim. O que evoca da gente sempre cuidados, né? Porque nem todo mundo que diz que é. Mas você não vai ter, nem eu vou ter, ligação nenhuma como a que nós temos aqui. E não tem nada a ver com afinidade, tem a ver com pacto feito. A minha responsabilidade de ensino e disciplina é aqui. A minha autoridade pastoral é aqui. A sua autoridade como congregação é aqui. O seu trabalho e sua autoridade com disciplina, com discipulado, com seus irmãos aqui, é diferente de com todos os outros irmãos. Você vai eventualmente discipular alguém de outro lugar. Meu irmão, eu atendo membros de outras igrejas, ex-membros dessa igreja, sabe? Toco o telefone, aparece lá a mensagem, não, de novo. Não faço nada disso. Eu falo, opa, mais um para eu aconselhar, eu não dou conta daqueles lá, agora vem um aqui. E é todo aquele negócio, né? Eu não tenho autoridade sobre a vida daquela pessoa, porque a gente não exerce disciplina sobre aquela pessoa. Eu já tive que ser muito duro com algumas pessoas, que nunca nem foram membros daqui. Falei, meu irmão, você não tem condição de fazer isso sem antes resolver aquilo. Se você quiser entrar por esse caminho, vai ser um desastre. A pessoa ouve, a pessoa não ouve. Eu sempre aconselho, vá ao seu pastor. Só que às vezes eu conheço o pastor, e o pastor não está nem aí. E aí? Ainda assim, o lugar da autoridade sobre ele é aquela igreja onde ele está. Entendeu? Se eu achar que a igreja é muito ruim, ou que a igreja se desviou do evangelho, eu não procuro uma igreja. Se eu conhecer, procure a igreja tal, está perto de você. Mas eu não tenho autoridade, nem de ensino, nem de disciplina sobre aquela pessoa, como tenho aqui nessa igreja que me colocou aqui. E quando fez isso, achou que estava fazendo a vontade de Deus, exercendo a sua autoridade congregacional. O dia que ela achar que eu não estou servindo mais, ela vai se reunir e fazer a mesma coisa. Pastor, obrigado, foi bom ou não, enquanto durou, mas agora a gente não quer mais. É assim que funciona. A tensão vai ser sempre essa. A hora que eu começar a pregar heresia, rua. Não, primeiro se conserta. Não se consertou, rua. Fazer o quê? Não pode haver tolerância para quem ensina heresia, para quem ensina, falsifica a palavra de Deus. Você vai encontrar isso em Paulo, em Pedro, em João. O apóstolo do amor dizia, se alguém vem ter com vocês e não traz essa doutrina, nem comam com a pessoa. O que você significa, ou significava culturalmente naquele momento, né? Você não tem comunhão com essa pessoa. Essa pessoa vai envenenar o povo de Deus. Não é brincadeira isso.
Então, de quem que o pastor cuida? A membresia da igreja, ela realiza duas coisas vitais. A primeira é que ela identifica as pessoas como discípulos de Jesus. Hoje, 3 irmãos, né, que já foram reconhecidos pela igreja como discípulos de Jesus, receberão o sinal do discipulado de Jesus. Eles fizeram a profissão de fé, descerão as águas do batismo e serão, então, inseridos na membresia desta igreja local. Eles estão assinando embaixo, eles já fizeram isso de diversas formas. Ponto alto agora é o batismo, que é a ordenança bíblica. Eles estarão assinando embaixo de tudo que essa igreja crê, mesmo que eles não compreendam ainda muitas coisas. Estão dizendo assim, nós confiamos em vocês. Se em algum momento lá na frente, eles não conseguimos concordar mais com isso, espera-se que eles cheguem com honestidade, com franqueza, digam por quê. Com a Bíblia aberta. Não concordamos mais com isso, porque aqui está escrito assim. Eles podem estar certos, eles podem estar errados. Você pode interpretar a Bíblia equivocadamente. O ministério da igreja, junto com os demais irmãos, vamos tentar fazê-los ver. E se for irreconciliável, mas se for um aspecto doutrinário que nós não julguemos, que faça com que a gente não possa mais afirmar a cidadania do reino de Deus deles, eles simplesmente procurarão uma igreja, serão desligados. Lembra da diferença? Qual a diferença entre desligamento e exclusão? Viu? Minha voz está melhor que a de vocês. Mas tem uma palavrinha que resolve o negócio. Não, isso é para todo mundo só. É só para ouvir o burburinho mesmo. E ninguém diz nada. Não, ninguém quer ouvir isso que eles querem falar agora, assim, desse jeito, não. Até porque eu vou repetir aqui. Pecado. Desligamento. Não há pecado. Exclusão. Há pecado. Então, olha, pastor, eu verifiquei aqui que o batismo de bebês é que está correto. Tá, você vai estar todo errado, tá? Chegar lá no céu, eu vou chamar João Batista. Vem cá, João. Vou chamar Paula. E Paula, esse cara aqui saiu da nossa igreja batista porque achou que batismo de bebê, Paulo e João vão começar a rir. Não entendeu nada o moleque aí. Viu? Mas tudo bem. Você... Desculpa, eu não consigo evitar essas coisas. Como diz o meu irmão, depois de 60 você pode falar um monte de negócio. Não sei se ele está certo não, mas enfim. Mas enfim, não é algo que diga assim, não, ele não é mais discípulo de Jesus, não é mais crente, não posso mais afirmar. Não, aí ele vai para uma igreja, Pedro Batista. Não. Mas se há pecado, aí é exclusão. Eu não posso mais afirmar, não dá para afirmar que esse irmão, se ele é ou não é, isso é com Deus. A igreja não é nem capacitada, nem ordenada a examinar coração de ninguém. E coração é a área de Deus. Porém, a igreja é ordenada e é capacitada a verificar se a afirmação feita aqui, e principalmente feita ali no ato batismal, se essa afirmação e a vida da pessoa estão bem alinhadas. Porque no momento em que a vida faz isso, se a pessoa persiste nesse caminho, desviando-se da confissão uma vez feita, eu não tenho mais condição de dizer que ela é discípulo de Jesus. Ela vai se estender com Deus. A igreja exclui. É isso que significa o corpo ser entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo. Isso não é brincadeira, isso não é jogo de palavras. Isso significa que Deus age de forma contundente com relação àqueles que proferem o seu nome em vão. E quando você faz a sua confissão de fé, você está proferindo o nome do Senhor, está sob o juramento do Senhor. Tudo isso está implicado, Deus leva isso muito a sério. É por isso que na celebração da ceia, a gente costuma dizer, olha, irmão, Deus leva a sério o modo como você participa da ceia. Não traga maldição sobre sua vida. Para quem não está acostumado com vocabulário, visitantes que talvez estejam aqui hoje, maldição não tem nada a ver com aquilo que você vê em filme, tá? Esquece aquilo. Aquilo só funciona, inclusive, não funciona. Já disse isso, né? Não dá para fazer esses filmes com teologia batista reformada. Não dá. Não funciona. Você já sabe como acaba. O diabo perde mesmo no final, perde no meio, perde no princípio, perde o tempo todo. Essa que é a verdade. Porque o que ele queria era arrancar pessoas das mãos de Deus. Jesus disse, ninguém as arranca, ninguém as tira das minhas mãos. Acabou, ponto final. Você já sabe. Coitado do roteiro, ele tenta lá enfiar um troço no roteiro, mas Deus escreveu o roteiro, Deus dirige a peça, acabou. Agora, nas outras teologias por aí, dá para fazer um monte de coisa. Aí você vê
maldição hereditária, porque o meu trisavô fez um encontro com Satanás lá numa encruzilhada para ele ter sucesso. Não, isso é no cenário americano que acontece isso, né? Aqueles tocadores de blues, né? Principalmente. Geralmente um negro, não era? O cara ia para lá para a encruzilhada com um violãozinho, encontrava Satanás lá meia-noite, tá? Eu vou te dar fama, sucesso, você vai ser isso, vai ser aquilo. E aí pronto, fechou o pacto, mas no final vem buscar tua alma, é minha. Isso é tudo conversa ali. Maldição é coisa que só Deus faz. E é sempre uma resposta ao pecado humano. Em certas situações. Quando você participa da ceia do Senhor, você está dizendo assim, a membresia não significa nada para mim. A ceia não é do Senhor, é minha, eu faço do jeito que quiser. Só que Deus não deixa passar essas coisas assim, não. Então a membresia identifica as pessoas como discípulas de Jesus. Em segundo lugar, ela reúne um grupo de crentes identificados em uma congregação específica. Você encontrou outro irmão lá na China, na Amazônia, e ele é crente, tal, somos irmãos e tal. Pronto. Em algum momento, em algum lugar do planeta, em alguma igreja, espera-se que ele tenha feito a mesma confissão, entrado na membresia de uma igreja, que afirmou que ele é um discípulo de Jesus. Tá? Pronto. Mas, na sua igreja local, que é, aliás, a única igreja onde você realmente, de todas as formas, pode fazer diferença, é a sua igreja local. Não é em teclado de internet, brigando com os outros para lá e para cá e perdendo tempo. Né? A sua igreja local, ela é um grupo de crentes identificados em uma congregação específica, na qual eles se comprometem uns com os outros. Abre aí Tito 1:5. Vai preparando aí, por favor. Você percebe como o ato de tornar-se membro de uma igreja torna possível todo o projeto de supervisão do presbitério? Agora eu sei quem é que eu pastorei. Quando a igreja coloca aqui, eu sei quem é. Quando a igreja exclui, eu falo, eu não tenho mais que ter cuidado com essa pessoa, a não ser o cuidado de evangelizar. Entendeu? Mas o cuidado pastoral, disciplina pastoral, autoridade pastoral, é o rebanho que foi delimitado pela membresia da igreja. Essa pessoa tem um pacto aqui, ela é membro da igreja. Eu posso esperar dessa pessoa, essa pessoa pode esperar o que do presbítero, do pastor, do bispo? Primeiro, que ele pregue a palavra de Deus com fidelidade. Por isso você vem para cá e você, ao mesmo tempo que você absorve a palavra, você vigia a palavra. Ao mesmo tempo que você vem para cá dizendo assim, eu quero me submeter à palavra de Deus. Porque o que vai ser falado é a palavra de Deus. Ao mesmo tempo, e mantendo essa tensão, você vai observar se o que está sendo pregado está de acordo com a palavra de Deus. Não é muito sério isso, irmão? Você traz seu filho para cá. Os homens trazem suas esposas, cuidando delas. Não é como é o dever deles. Não quer dizer que elas sejam fraquinhas e bestas, não, tá? Quer dizer que a gente, às vezes, é que é besta demais e pensa que é melhor do que elas. Não, não é. Mas é a sua tarefa, homem. Cuidar para que a sua família esteja na igreja, para que estejam crescendo no Senhor. E aí você traz para cá e vem um pilantra pregar outra coisa aqui que não é a palavra de Deus. Espera aí, não. Por que eu apelo muito aos homens? Porque você tem essa tarefa, meu irmão. Você traz sua esposa para cá para ouvir abobrinha? Para ouvir tolice? E ainda o cara dizendo que é a palavra de Deus? Não, você está vigiando. Mas as mulheres também fazem isso, né? Porque afinal de contas ela quer que os maridos dela as liderem de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com alguma tolice que um tolo vai dizer aqui na frente. Além disso, você, mamãe, assim como o seu marido, papai, vai trazer as crianças para ser ensinadas na igreja. Ensinado o quê? Gente, a gente sai num dia como esse, você podia estar passeando, podia estar em outro lugar. Seria uma grande tolice, né? Mas o que eu quero dizer aqui é que você vem para cá, investe seu tempo. Isso é uma coisa que eu sempre penso. Toda vez que eu penso na pregação, no ensino da palavra, eu falei, esses irmãos, eles não têm que ir lá me ouvir porque eu vou falar. Eles vão lá porque eles vão ouvir a palavra de Deus. Ou você vem para cá, chegar aqui, investe seu tempo para ficar ouvindo o que não é a palavra de Deus. Por favor, pode ler. Tito 1:5. Obrigado. Foi por esta causa que deixei você em Creta,
para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. E aí vem uma série de qualificações. O que Paulo está dizendo é o seguinte: Tito, aí em Creta, nós precisamos de homens que ensinem a palavra de Deus. Eu deixei você aí para isso. Ou seja, eu não deixei a igreja solta, cada um faz o que quer. O que a gente faz agora? Vamos ver ali. Não. Eu deixei um representante apostólico, com a minha autoridade apostólica, e eu vou, então, agora passar isso para você. Você vai colocar aí homens que ensinem a palavra de Deus. Você vai pôr em ordem as coisas na igreja. A igreja não funciona de qualquer jeito. A igreja não é a sua cara, não é a minha cara. A igreja tem que ser a cara de Jesus. E para que ela seja a cara de Jesus, é preciso que ela siga a palavra de Deus. E para que isso aconteça, é preciso que haja ali presbíteros ordenados de acordo com a vontade de Deus. É por isso que logo após Paulo dá uma série de qualificações, como ele já havia feito na primeira carta a Timóteo. Então existe uma ordenação. Em cada igreja você eleja presbíteros, no plural, mais de um. Né? Você vai conduzir a igreja nessa eleição de presbíteros. A igreja vai escolher entre os homens da igreja, de acordo com essas qualificações que eu vou colocar aqui, e aí você vai deixar esses homens aí mantendo essa ordem apostólica, essa ordem que foi colocada aí. Entendeu? Então existe um compromisso da comunidade com o presbitério, do presbitério com a comunidade. E a membresia da igreja, então, é responsável por delimitar, e o pastor sabe a quem é que ele está pastoreando. Quais são as ovelhas do seu rebanho. Então, quando chega qualquer pessoa aqui, pastor, não sei quem, eu não posso fazer nada. Eu já recebi telefonema de outras igrejas, pastor aqui, enfiou os pés pelas mãos e tal. Irmão, eu lamento muito, o que eu posso orientar é isso e aquilo, mas eu não tenho autoridade sobre essa igreja. A Escritura diz que cada igreja é autônoma. Não existe igreja subordinada a outra igreja. A congregação local, em termos humanos, é a última instância de autoridade. Se teu irmão pecar contra ti, Mateus 18, não é? Vai, repreende entre ti e ele só. Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Se ele não se arrepender, você vai e chama mais um ou dois, porque aí com 2 ou 3 testemunhas, né? Pode ser que ele se arrependa. Se ele se arrepender, é teu irmão. Se ele não se arrepender, você faz o quê? Leva-o a igreja, a eclesia. Se ele ouvir a igreja, tudo resolvido. Se ele não ouvir a igreja, você leva quem? Você não leva ninguém. Não tem mais ninguém acima disso. A congregação é o fórum de apelo final. E o cabeça da congregação é Cristo. Entendeu? É coisa terrível, irmãos, a gente excluir alguém. Mas igreja que não faz isso, peca contra o Senhor e traz doença para dentro de si mesma. E a exclusão, a disciplina da igreja, não garante que na igreja você não vai ter dificuldades. O que ela garante é que nós estaremos sendo fiéis e obedientes ao Senhor. O que ela garante é que o Senhor se agrade de abençoar aqueles que são fiéis a Ele e abençoa assim a congregação. O que ela garante é que você está dizendo, nós não vamos fazer isso com perfeição, mas vamos confiar no Senhor e obedecer a palavra dEle. Entendeu? E a membresia, então, como você viu, é ela que permite realmente que haja um projeto dos presbíteros da igreja, né, para eles poderem conduzir a igreja. Né? Eu sei quem é que está dentro, eu sei quem é que está fora. Aliás, é quem permite que a igreja discipline também. Né? A igreja disciplina é o finalzinho lá de 1 Coríntios 5. O mesmo texto que fala de entregar o corpo a Satanás e tal, Paulo termina dizendo assim, olha, o que a gente faz? A gente não disciplina quem é de fora. E ele diz assim, eu já disse para vocês não se ajuntarem com esse tipo de gente. Que tipo de gente? Pecador? É isso que ele fala? Não. Porque senão o que teria que acontecer? Teria que sair do mundo, não é? Mas, com aqueles que, dizendo-se irmão, não, eu sou crente, irmão, sou... Por isso que eu falei, a gente quando conhece alguém, é crente sim, eu falei para os irmãos da experiência, os irmãos também já passaram por isso, e tem boas experiências conhecendo verdadeiros crentes, mas de vez em quando você encontra um que diz que é, e não é.
Há pouco tempo aconteceu uma coisa aqui que não acontecia há muito tempo, que é aquela pessoa que chega assim para pedir ajuda e diz que é crente. O caso mais interessante que aconteceu já faz muitos anos, antes desse mais recente, é de um sujeito que eu estava chegando ali, e aí o irmão que estava conversando com ele, eu vi que é um irmão da igreja e um cara desconhecido. Quando eu virei ali no portão, eu falei, esse é o pastor da igreja. Nunca faça isso. É que o cara é um sujeito que a mãe abandonou ele porque foi atrás de um pastor. E ele está matando todos os pastores ao alcance dele. Aí eu chego, você fala, esse é o pastor da igreja e pronto. Aí ele vira para mim e fala assim, pastor, em primeiro lugar, glória a Deus, aleluia. Aí eu falei, lá vem. Quando começa assim, essa espiritualidade, sabe? Eu sou muito espiritual, eu tenho que fazer essas coisas. Fica assim, tá bom. Aí conta a história triste. Aí chora, sai lágrima dos olhos e tal. E eu sou seguidor das antigas e extintas, graças a Deus, organizações Tabajara. Lembra dela? Eu viro para a pessoa e falo assim, seus problemas acabaram. Acabaram. Não, porque eu estou falando sério com ela. Tinha que comprar remédio, tinha que botar um botijão de gás na casa dele que tinha acabado, tinha que ter comida, seus filhos estavam sem comida e a mulher estava no hospital. É triste, né? Aí ele falou, acabaram sim, acabaram, seus problemas acabaram, eu não vou lhe dar dinheiro. Mas pastor, não vou lhe dar dinheiro, mas após o culto aqui, o irmão fica com a gente, eu tenho que dirigir o culto de oração, após o culto aqui, eu vou na sua casa, vou levar o bujão lá, vou colocar no seu fogão. Eu ia fazer isso mesmo. Vamos comprar remédio, vamos comprar, que a sua esposa precisa, vamos comprar alimento e vamos lá, seus filhos hoje já vão comer. Você só tem que esperar durante 1 hora aqui. Aí ele vira para mim e fala assim, pastor, uma senhora ali na rua, ali, nessa rua em frente aqui, ela prometeu uma cesta, eu vou lá buscar. Eu falei, tá bem, tudo bem, vai lá buscar e volta aqui. Eu estou aguardando ele até hoje. Entendeu? Mas é crente. Porque ele falou glória a Deus, aleluia, e aí o crente tolo, o crente superficial, acha que ele tem que se render a qualquer um, a qualquer birosca que o cara coloque igreja na frente, pronto, a Bíblia manda a gente julgar, irmãos. Você já aprendeu isso? O Novo Testamento está cheio de textos dizendo, julgue isso, tenha critério com aquilo. Quanto à malícia, vocês sejam meninos. Não tem que saber de malícia. Quanto às outras coisas, sejam homens amadurecidos. Ou seja, quanto ao critério, a palavra que Paulo usa é quanto ao julgamento, ela poderia ser traduzida assim também, é porque não fica bem no texto. Sejam homens crescidos, vocês têm que julgar. Outro vem falando, você o quê? Repete. Lembra do Deuteronômio 13? Quando o profeta o sonhador se mostrar no meio de vocês, ele disse, olha, vai acontecer isso assim, assim. E acontece. Você, uau, vamos para o teste 2? Teste 2 ele fala algo contrário à lei de Deus. Onde é que ele termina? Debaixo de pedra. Se isso acontecesse hoje, ia ter um problema. Ia faltar pedra aí. Ia faltar pedra. Tem 5 tipos de ovelhas que você encontra na igreja, segundo aqui o autor do livro, né? Você pode mudar isso, mas é interessante ver. Ovelhas em pecado, por exemplo, né? Fica desgarrada, precisa de intervenção. Quando é um pecado notório impenitente, chega ao conhecimento da gente, do presbítero, a gente precisa ir lá confrontar a pessoa. Às vezes você não acha, às vezes a pessoa foge, e finalmente ela acaba sendo excluída da igreja. A pessoa que está em pecado. A pessoa que está em pecado nem sempre vai ser excluída, não, irmãos. Nós tivemos casos aqui de pecados, e poderiam ser pecados graves. A pessoa confrontada, às vezes ela ainda derrapa um pouco, mas finalmente ela se arrepende. E você vê a restauração. Poucas coisas me dão mais alegria do que ver uma alma restaurada. Você diz assim, gente, isso vai ser difícil, gente, que dor, que não sei o que, e de repente, porque não sou eu quem faz, é o Senhor Jesus, Ele restaura. Faz isso. Entendeu? Segundo, ovelhas errantes. Caminham a passos lentos para fora da igreja, atraída por outras atividades, outros interesses. Às vezes a vida é sobrecarregada de compromisso, tem muito compromisso, não tem tempo para a igreja. Se você não tem tempo para ir à igreja, meu irmão, você está perdendo seu tempo de vida. Vir à igreja não é simplesmente estar no local, é obedecer a ordem de Jesus. Está lá, por exemplo, em Hebreus 10, 25, da gente congregar. E como é que a igreja vai exercer a autoridade na pregação do Evangelho
se ela não congrega. Cada vez que a gente se reúne no dia do Senhor, a igreja está exercendo autoridade. A voz que está pregando aqui não é a única voz, não, é a voz da igreja. Então, quando uma pessoa, uma ovelha, começa a se deixar levar por muito compromisso, muita coisa que tem que fazer, e às vezes compromisso é a própria obra do Senhor. Sobrecarregar-se com a própria obra do Senhor não é bom para o pastor, não é bom para a ovelha, não é bom para a igreja. Tem que medir as coisas. Eu conheço pastores que perderam suas famílias, perderam seus casamentos, perderam seus filhos, porque estavam muito ocupados na obra do Senhor. Ocupar-se com a obra do Senhor, ser zeloso com a obra do Senhor, sim, a gente tem que ser isso, mas a própria Escritura diz como a gente tem que fazer isso. Isso não é desculpa para realmente eu não posso me ocupar muito com a obra do Senhor. Não, você não pode se ocupar com nada demasiadamente que fuja daquilo que o Senhor ensina na palavra dele, seja dentro ou fora da igreja. Minha esposa tem um parente que ele nunca teve uma fé firme, hoje anda muito afastado da igreja, apesar de se você conversar com ele, ele vai falar que é crente, talvez seja, não sei, tal. Mas durante muito tempo ele foi tesoureiro de igreja, ele foi secretário de escola dominical, quando a escola dominical funcionava com todos aqueles livros e relatórios que eram dados todo domingo e tal, e ele estava lá só para isso, porque ele tinha essa função. Não faltava, era um excelente secretário de escola dominical, excelente tesoureiro da igreja, mas era só isso. Basicamente estava na igreja quando era dia de assembleia, porque aí ele tem que prestar relatório. E o pastor da igreja, os pastores que presentes na igreja, em nenhum momento chegaram, meu irmão, não pode. Então você vem aqui só para cumprir função, a igreja não é isso. Até porque dependendo de onde você estiver, você não vai ter nem essas funções. Uma igreja enfiada lá no interior do Amazonas, ou na África, ou da Oceania, é um grupo de pessoas que se entende, que se limita como igreja, mas eles não têm prédio, eles se reúnem debaixo de uma árvore. Eu já preguei para a igreja assim, debaixo de árvore, literalmente. Em escombro de casas no interior da África. Igreja, é igreja, é igreja. Por que você diz que não é igreja? É igreja. Não tem essa treliça toda que a gente tem, que a gente precisa, que às vezes dá uma chateação, uma dor de cabeça, né? Precisamos de um espaço aqui, então tá bom, vamos quebrar esse negócio, aumentar para lá, esquece esse negócio de ar-condicionado, a gente não vai investir dinheiro nisso. Daqui a pouco os crentes estão derretendo dentro da igreja, e não pode por causa disso, não pode. Não, e não é que essas coisas não sejam justas, elas são necessárias. Desde que a gente não exagere, elas são necessárias. Mas a própria variação de num lugar ter e no outro não precisar, mostra que não é isso que define a igreja. Então, se você se envolve tanto com a igreja que acaba não servindo a igreja, não servindo ao Senhor da igreja, então tem alguma coisa errada. Tem ovelhas coxas, né? Essas são pessoas que estão passando por dor ou sofrimento. E o sofrimento pode levar uma pessoa a se desviar também. Elas precisam de alguém. Diminua o ritmo para andar junto com elas. Você atrasa um pouco, você para, você vai e caminha com ela para ajudar aqueles joelhos trôpegos a se recuperarem para ela continuar andando. Elas não são desculpáveis por causa de pecado, não, tá? Mas você está sofrendo muito, então a gente até entende que você tenha pecado. Não, a gente não entende, não. A gente compreende como a coisa funciona, mas ou você abandona o pecado no qual você às vezes incorreu porque o sofrimento levou você a isso, ou você vai experimentar cada vez uma confiança maior em si mesmo ou em si mesma e não no Senhor. É difícil isso, né? Porque você está vendo a pessoa sofrer. Você não pode simplesmente dizer, não, está tudo bem. É igual essas teologias aí, tipo TMI, Teologia da Missão Integral. Já falei para os irmãos aqui que eu preguei num congresso desse, uma única vez. Eu fui o primeiro a pregar. Minha mensagem, 7 pecados que rondam a teologia da missão integral. Eu comecei dizendo, irmãos, tem mais. É que o tempo, por causa do tempo, eu só vou tratar de 7. E um deles era esse, achar que o pobre, por ser pobre, já está desculpado. E não, eu falei, não está não, não está não. Nunca mais me chamaram, eu também nunca senti falta daquele convite. Mas fui lá, ouviram a palavra de Deus, entendeu? Você não diminui, a dizer assim, pode pecar porque, poxa, está sofrendo tanto, né? Não, tá. Aí você piora, você pisa na cabeça, vamos afundar mais um pouquinho. Não. As ovelhas coxas, elas precisam de ajuda, sim, mas para retornar a confiança no Senhor, porque dor e sofrimento abalam nossa confiança. Um diagnóstico de uma doença, um negócio assim, sabe como é que é? A perda, um luto, abalam. E você tem que ficar e junto, mas olha, começa a olhar para Jesus, mantenha o olhar em Jesus, porque senão vai ter, o diabo vai oferecer muita coisa para você.
soluções melhores? Por que tanta gente se atrai para o espiritismo kardecista? Eu vou poder falar com minha filha, que eu perdi tão novinha, e ela vai me dizer, eu estou num lugar melhor. Nem um clichê eles mudam, os demônios não são muito criativos, não. Aí você vem para a igreja que diz, olha, você tem o tempo da sua vida para confiar em Jesus, e depois disso vem o juízo. Ovelhas briguentas, tem ovelha que briga com outra. Eu fiz parte de uma igreja que eu falei para os irmãos, assembleia da igreja, vamos lá fora na rua, irmão, resolver isso agora. Numa outra igreja, uma menina foi longe para comprar uma roupa que ela tinha certeza que ninguém teria na passagem de ano da igreja. Ela botou o pé na igreja, ou era Natal, não sei. Natal ou Ano Novo? Natal? Tu sabe, né? Mas não era ela, não. Ela nem existia na época. E aí, pronto, não é que apareceu outra menina com exatamente o vestido que ela tinha. Gente, isso é o crime que não tem perdão. É o segundo pecado imperdoável, é esse. Você aparecer com a mesma roupa. Muito azar, né? Ela chegou lá, acabou o culto, acabou o Natal, acabou a adoração. Cristo, não, pode. Pessoas briguentas, e você tem que intervir. Por isso, irmãos, que a gente fala sobre namoro, a gente fala sobre sociedade na igreja. Eu já tive que chamar aqui irmãos que começaram uma sociedade, não falaram nada. Pastor, não tem nada a ver com isso, né? Minha vida, né? Não, você está dentro da membresia, tudo que você faz dentro da membresia afeta toda a igreja. Aí vai terminar onde? Lá no gabinete pastoral. Então, meus irmãos, e o marido, era uma irmã da igreja, um irmão, e o marido dela, não crente também, obviamente está na sociedade também, ainda tive que botar um não crente para falar com ele ali. Por quê? Porque não foram buscar um conselho, eu não preciso. Eu vou começar a namorar aquele garoto, aquela menina, eu não preciso ouvir ninguém, não preciso ouvir ninguém mais velho, mais experiente, muito menos os pastores da igreja, muito menos as irmãs ou os irmãos mais experientes da igreja. Daqui a pouco começa uma briga na igreja, e não, a gente vai resolver. Não vai. Você vai afetar a igreja, sim. Porque você tem um pacto, você desceu as águas, você foi aceito na membresia, existe um pacto e Deus leva esse pacto a sério. Portanto, ovelhas briguentas precisam ser administradas pelo bispo, que vai conduzir a igreja a fazer a mesma coisa, a administrar aquilo. Lá que eu cheguei aqui, eu soube que tinha tido um congresso batista bíblico nessa igreja, lá pelos anos 70. Conversa vai, conversa vem, eu fui conhecendo os pastores aí que eram batistas bíblicos que estavam aqui. Então, foi bom, o jornal Batista Bíblico, isso aí foi maravilhoso, porque sabe como é que é? A denominação é sempre bênção, né? Congresso foi maravilhoso, convenção foi maravilhosa, é tudo maravilhoso. Ninguém bota lá assim, nós não prestamos. Ninguém põe. A conversa vai, conversa vem. Mas tinha dois preletores aí que eles não se falavam. Então, quando um estava pregando, o outro não entrava. Aí quando o outro entrava para pregar, o outro saía. E ninguém fala nada. Não, vamos ser educados. Vamos manter as aparências. A aparência é do inferno. A aparência que o diabo gosta. É parar os dois ali, aí ou vocês se entendem, ou vocês não têm que falar aqui. Ou isso é uma grande brincadeira nossa. Ovelhas briguentas. Pastores podem ser ovelhas brigantes. Aliás, pastores podem brigar muito. Pastores aí precisam brigar entre si. E às vezes precisa da ovelha chegar e... E aí? Vamos dar jeito nisso? Não, os pastores são autoridade, tem que encerrar. Os pastores são autoridade sobre a igreja, sim. Tem vários textos que podem ser olhados para isso. Vocês vão receber isso aqui e em algum momento tem vários textos aqui que falam sobre a autoridade do pastor e a necessidade de você honrar e submeter o seu pastor. 1 Timóteo 5,17, 1 Tessalonicenses 5,12 a 13, Hebreus 13,17 e tal. Né? Mas isso não significa que pastores não possam ser confrontados quando eles pecam. Tem esse negócio. O pastor não é ungido do Senhor, não. Esquece esse negócio. Isso não existe na Bíblia. Isso é texto mal lido, mal interpretado e mal aplicado. Não existe ungido do Senhor nesse sentido, não. O pastor é um homem que Deus vocacionou. Ele colocou nele o dom para isso. E a igreja chamou. Não existe chamado no Novo Testamento para pastor. Desafio mostrar. Pode mostrar, tenta aí. Eu acredito nesse negócio, chamado para o ministério. Aí chegava o mané lá, pastor, eu me sinto chamado para o ministério. E ninguém questionava o mané. Você olhar para a cara do sujeito lá,
Ele não tinha nem compromissado com a igreja. Nem compromisso tinha. Eu sou chamado, ninguém questionava isso. Não, não é assim não. Por isso, quando vem para cá, mesmo o pastor Cristiano que está aqui, né, eu disse para ele, Cris, por isso é amigo há muito tempo, gente, há décadas. Pô, eu falei, olha, uma coisa é ser pastor na igreja, outra coisa é ser pastor da igreja. Evidentemente, você está vendo aí que a gente quer um presbitério mais robusto, mais expressivo, mas isso não depende de mim, isso depende da igreja. Isso depende da igreja reconhecer. E não é reconhecer só a vocação, mas reconhecer a vocação nesse lugar aqui. Senão, você vai ficar à mercê de qualquer pessoa que chega, porque eu tive um chamado. Não existe chamado na Bíblia para isso. Tem chamado para profeta, no Antigo Testamento tem chamado para apostolado, mas não tem nenhum chamado para ser pastor. Nem tem ensino sobre isso, na verdade. Paulo escreve as pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito, ele mostra que, olha, você vai eleger pessoas que tenham essas características. Aí o sujeito vem, eu fui chamado, e você, cara, você não tem essas características aqui. Mas eu fui chamado, mas foi ser chamado, você ouviu o galo cantar e não sabe onde. Aquele rapaz que chegou para o pastor e disse, pastor, eu sonhei, eu vi 3 letras, VPB, vá para a Bolívia, eu quero ser missionário na Bolívia. O pastor disse assim, você entendeu tudo errado, querido, VPB não é vá para a Bolívia. Não, é o quê? É vá plantar batatas. Pronto, manda embora. Não, ministério é coisa muito séria. Temos falado aqui, é melhor não ter presbítero ordenado do que ter um presbítero mal ordenado. Você vai fazer mal à igreja e mal à pessoa. Por último, só para terminar, ovelhas que mordem, quando o pastor se aproxima, elas mordem. Tem? Meu irmão, peraí, isso é uma ovelha ou um pitbull? Entendeu? Tem ovelha que morde. Sim. Faz parte do rebanho. E se ela morde o pastor, ela morde as outras ovelhas também. O profeta Ezequiel teve muito a falar sobre isso. Vocês não estão vendo aquela ovelha que está dando coisa, está pisando na outra, não deixa a outra comer, suja a água onde o outro vai beber, e ninguém faz nada? O pastor não é fiel para cuidar disso. E se o pastor não sabe cuidar disso ou não cuida disso, o rebanho também não vai saber. Porque o rebanho tem que seguir, o pastor tem que ser modelo do rebanho. Então, se o pastor vai cuidar, se o pastor vai atrás, se o pastor vai atrás da desgarrada, o rebanho também precisa aprender a fazer isso. Se o pastor vai repreender aquele que está sujando a água do alimento, a igreja também tem que fazer exatamente isso. É para imitar o pastor, não é para imitar, é para imitar, então é para imitar nessas coisas. Não é para ficar chegando lá e, pastor, lá, fulano está, fulano lá, tá, o pastor vai. Não é só o pastor que tem que fazer isso, não. A igreja tem que fazer isso. Você pensou quanta coisa seria evitada? Quanto problema seria evitado? Quanta gente que se desviou muito se corrigiria logo no começo? E por último, quando você joga para o pastor essa responsabilidade, o pastor também adquire uma autoridade que ele não deveria ter. Mandando em coisas que ele não deveria mandar e se intrometendo em coisas que ele não deveria se intrometer. Sempre vai acontecer uma troca. Tenhamos cuidado com isso, irmãos. O ministério pastoral é coisa muito séria e brincar com isso é brincar com o Senhor, que é quem tem os pastores, como diz Apocalipse 1, nas suas mãos. As lideranças da igreja estão nas mãos do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus leva muito a sério tudo que se refere à sua noiva. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo tempo que tivemos aqui. Pedimos que Tu nos abençoes. Levanta, Senhor, pastores, mais presbíteros no meio da Tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a não olhar para aqueles ministérios que são tão grandes e tão grandemente usados pelo Senhor, que esqueçamos o fato de que os pastores, na verdade, são homens simples que obedecem ao Teu chamamento e todos incapazes de fazer qualquer coisa se não for pelo Senhor. Para que homens aqui, rapazes aqui, que poderiam se colocar no ministério, não temam as suas próprias limitações, mas confiem nas Tuas possibilidades, Senhor, que são infinitas. E ajuda a igreja, Senhor, para que ela reconheça verdadeiros pastores e rejeite todos aqueles que se apresentarem, mas não forem colocados pelo Senhor. Abençoa o restante do nosso dia, em nome de Jesus é que oramos. Amém.